Fechando a programação do nosso primeiro Festival das Aves Costeiras do Litoral Paulista com chave de ouro, nós temos a honra de receber aqui com a gente o professor Dr. César Sestari, que é bioornitólogo com formação em zoologia e ecologia, é graduado como biólogo pela Unesp e com a sua formação voltada com ênfase na ecologia comportamental das aves. Então, ele tem desenvolvido vários trabalhos ao longo desses anos, conduzindo pesquisas científicas, sempre buscando o melhor conhecimento e conservação das aves em praias da nossa região, isso desde 2006. Então, bem-vindo ao nosso festival, Dr. César. Bruno? Bom, novamente, bem-vindo também. Bom, o César, ele aqui tem um papel muito importante aqui na região, eu digo aqui na Baixada Santista, né, principalmente em Itanhaém, Peruíbe, onde ele desenvolveu todo um trabalho de levantamento das aves, né, aqui é uma área onde, no passado, era um vazio no mapa, ele começou a concretar aqui a região, e a palestra anterior terminou com o Miguel falando sobre os impactos, né, da gente sobre as aves vinícolas, e é algo que ele vai tratar, né, que são os impactos e a convivência nossa com as aves vinícolas. Elas estão justamente onde nós passamos as férias, né? Então, César, seja bem-vindo, o espaço é teu, fique à vontade, viu? Ok, Mari, Bruno, muito obrigado. Mari, obrigado pela apresentação, é isso mesmo. A apresentação é essa. Bruno, muito obrigado aí pelo convite que você fez, todas as instituições fizeram para que eu participasse desse primeiro Festival das Aves Costeiras do Litoral Paulista, né? Então, esse é um evento marcante, né? Por ser o primeiro, e eu espero que tenha longa vida, né? Espero que esse festival cresça cada vez mais, e daqui a 10 anos a gente fala, nossa, como o primeiro foi pequenininho, né, e agora tem tantas mais pessoas participando, né, desse festival, e eu acredito que é dessa forma que a conservação, ela acaba se reforçando, né, ela acaba criando corpo e ficando mais estruturada, unindo as pessoas em torno de um bem comum, na verdade, que é um bem que a gente precisa, a conservação da natureza, a gente precisa implementar isso até mesmo para a nossa sobrevivência, né? Sem uma biodiversidade intacta, uma biodiversidade preservada, a nossa própria espécie vai padecer no futuro próximo. Então, é com todo prazer que eu aceito esse convite, e eu vou falar justamente disso, né? A convivência entre pessoas e aves migratórias em praias da região. A região de Itanhaém, de Peruíbe, é uma região muito especial para mim, né, porque é a região onde eu venho conduzindo a maior parte das minhas pesquisas científicas, tá? E como um dos palestrantes falou, não adianta nada você fazer pesquisa científica, você gerar dados, né, sem ter o apoio da sociedade, no sentido de divulgar essa pesquisa justamente para a implementação, né, da conservação, junto a órgãos públicos, a prefeituras e tudo isso. Então, eu estou realmente lisonjeado de poder contribuir um pouco com vocês, né, um pouco do trabalho que eu fiz aí na região, para poder conservar as aves vinícolas migratórias, né. E temos que ter em mente também que não é só as aves vinícolas migratórias que habitam essa região tão biodiversa, né, nós temos muitas outras aves nas matas, aí da Floresta Atlântica, nós temos muitos outros animais presentes na Floresta Atlântica, né? Um levantamento recente aí que a gente fez, esse trabalho ele vai ser publicado brevemente, eu ainda não sei quando, mas num capítulo de aves da bacia de Itanhaém, existem 437 espécies de aves só na bacia do Rio Itanhaém, né? Considerando que no Brasil existem 1.919 espécies de aves, 437 é um número considerável, né? Então, além das aves vinícolas migratórias, nós temos várias outras espécies de aves e também várias outras espécies de animais, mamíferos. Então, essa área aí é uma área realmente rica e que a gente tem que preservar, tem que conservar. Eu gostei muito do logo que vocês fizeram, né, que tem ali a praia do Taniguá, a cidade de Peruíbe
e também a gente pode ver aqui a Jureia ao fundo, né? Eu trabalhei muito tempo na Jureia, e eu fico muito feliz realmente de participar aí, desse primeiro festival das aves costeiras do litoral paulista. Então então vamos falar um pouquinho sobre esse tema, né? Então a gente vê aqui um maçarico de perna amarela, né? Esse maçarico é uma ave vinícola migratória que vem lá do Canadá, né, nas partes aí do hemisfério norte do nosso globo, e ele pousa na nossa região, né, para poder descansar, para poder se alimentar, tá? A gente percebe nessa foto aqui que esse maçarico aqui, ele está um pouco incomodado, né? E a gente percebe também nessa foto que existem pessoas, inclusive um cão aqui atrás, na área de fundo aqui da foto, né? Eles estão se movimentando, e esse maçarico ele está um pouco perturbado. Então, é justamente sobre isso que a gente vai falar agora nessa palestra, né? Nessa apresentação, tá? Eu dividi essa apresentação em 3 tópicos principais. O primeiro, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre o porquê que as aves migram, né? Então, a gente fala muito de migração, vai falar ainda nesse festival, né? E vocês já pensaram por que uma ave migra, né? Por que ela não continua na área onde ela nasceu, né? Por que ela tem que demandar tanto esforço, assim, para visitar uma outra região, né? Então, por que isso acontece, né, no mundo natural, com parte das espécies que habitam aí o globo terrestre, né? Então, esse é o primeiro tópico que a gente vai conversar. O segundo são a ameaça humana às aves migratórias vinícolas costeiras, né? Então, a gente já falou um pouquinho aí em algumas palestras, né, sobre isso. O festival foi aberto, né, falando sobre as aves migratórias vinícolas costeiras, tá? A gente vai falar sobre a ameaça humana. E o terceiro tópico é arrumar, né, conversar, debater sobre as formas para uma convivência pacífica entre nós, humanos, né, uma espécie que habita o globo terrestre com as aves migratórias vinícolas costeiras, né, as espécies de aves migratórias vinícolas costeiras, porque, na verdade, a gente compartilha, né, do mesmo espaço, e para a gente compartilhar esse compartilhamento ele tem que ser feito de uma maneira saudável, senão uma das partes acaba saindo perdendo, né? E geralmente quando existe esse conflito entre a nossa espécie, os humanos, com outras espécies, as outras espécies geralmente saem prejudicadas, né? Porque a nossa espécie muitas vezes é muito intensa nas ações e acabam prejudicando o outro lado, que são as outras espécies, tá? Que a gente convive e tem que buscar uma melhor convivência ao longo do tempo, né? Então, gente, a migração, né, no caso aí das aves vinícolas costeiras, né, que migram a longa distância, é uma superaventura, né? Então, existem extensos deslocamentos, né? Muitas aves aí, elas percorrem até 30 mil quilômetros, ida e volta, né, ali das regiões do hemisfério norte até o hemisfério sul, né? Existe um alto gasto energético, tá? Então, esses bichos, eles gastam muita energia, né? E a migração, né, o conceito de migração, o início da migração, a gente tem que ter em mente que a migração, antes de tudo, é um processo de dispersão para fora da terra natal, de indivíduos mais aventureiros, né? A busca de locais com melhores condições e recursos, tá? Então, muitas vezes, um animal, seja uma ave migratória, né, ou um mamífero, né, ele nasce em um determinado local, aqui, que eu estou circulando aqui, nesse círculo vermelho, né, o indivíduo nasce, né, ele se torna jovem nesse local de nascimento, e muitas vezes ele dispersa para locais distantes, né, ele dispersa para locais distantes e acaba passando aí a vida adulta para nesses novos locais, né? E eles gostam tanto desses novos locais que eles acabam se reproduzindo. Eles acham uma parceira, né? E aí acabam reproduzindo, parceiro ou parceiro, e acabam reproduzindo, tá? Então, o que eu quero passar para você é que a migração, o início do conceito de migração é justamente esse, né? Ele começa com uma dispersão, um deslocamento de uma área para outra, tá?
E essa outra área, muito provavelmente, tem melhores recursos e condições do que a área anterior, pelo menos temporariamente, tá? Eu quero que vocês guardem isso. Então, esses dois locais aqui, que a gente tem nessa figura, né, tanto o local de nascimento como o novo local, faz parte da área de vida desse animal migrador, né? Então, o que devemos pensar quando a gente fala sobre conservação é conservar justamente toda essa área de vida desse animal migrador. Não adianta você, animal que dispersa, né, no caso, não adianta, depois a gente vai falar que a dispersão, que a migração faz parte do processo a dispersão faz parte do processo de migração. Então, não adianta você preservar somente esse local de nascimento ou somente esse novo local, né, conservar. A gente tem que conservar toda essa área de vida. É como, por exemplo, fazendo uma analogia para a nossa espécie humana, o cidadão ali, ele atinge a maioridade, consegue ali a carta, né, de motoristas, 18 anos, e aí ele tem uma liberdade de movimentação mais alta, né? Então, ele nasceu, né, numa cidade, ele resolve aleatoriamente fazer uma viagem, né, percorrendo aí um caminho no qual ele pode achar novos locais, né? Inclusive uma nova cidade que seja temporariamente mais legal, né? Então, ele percorre esse caminho, né? E essa cidade, ela é tão legal que esse sujeito, ele acaba se estabelecendo nessa cidade e tem até filhos, tá? Então, temporariamente, essa cidade, ela é maravilhosa. No entanto, quando ele chegou na cidade, passou ali 4, 5 meses, foi tudo ótimo, mas depois de um determinado período, ele percebeu que tem um inverno muito rigoroso nessa cidade. E ele não pode ficar lá, porque se ele ficar lá, ele vai acabar morrendo, ele e os filhos dele, né? Então, ele acaba voltando, né, para a cidade natal, tá? Então, de uma maneira bem simples, esse é o início do processo de migração, no qual tem a origem do conceito de dispersão. Os bichos dispersam para uma área que, teoricamente, é melhor, né, pelo menos temporariamente, e aí depois eles têm que voltar, porque essa área piora, tá? E assim se origina a migração dos animais, né? Existem muitos animais migradores no planeta, que a gente habita. Os mais famosos aí são os mamíferos da África, né? Que aparecem em vários documentários, e também as aves migratórias, né? Existem várias aves migratórias, várias formas de migração dessas aves, conforme já foi também falado em algumas palestras anteriores, tá? Então, isso que a gente chama na ciência de teoria da dispersão-migração, ou seja, inicia-se com o processo de dispersão, deslocamento. E aí depois o bicho volta para o local de origem, porque o novo local que ele estava lá vivendo se tornou um pouco severo, né? Então, vamos supor aqui nessa figura, tá, que a gente tem aqui o hemisfério sul, né, com recursos e condições bons para reproduzir e sobreviver, e essa linha tracejada aqui, ela divide o hemisfério sul do hemisfério norte, que possuem condições e recursos melhores que no hemisfério sul, no entanto, temporários somente para reproduzir, tá? Então, esse indivíduo, ele dispersa para o hemisfério norte, né? Tem filhos ali, só que o tempo muda, as condições ambientais mudam. E se ele não voltar para o hemisfério sul, tá, ele acaba morrendo, né? Então, aqui, em P, a gente tem a geração, né, de pais, e F, a geração dos filhos. Então, se ele não voltar, ele acaba morrendo, né? E assim origina-se aí um dos conceitos de migração que são mais bem aceitos pela ciência, tá bom? E, obviamente, que todo esse processo de deslocamento envolve um gasto energético enorme, né? Só que a gente tem que pensar que esse gasto energético compensa, e os animais fazem isso para poder sobreviver e ter melhores condições de vida, tá? Então, aqui, a gente tem uma nova área reprodutiva no hemisfério norte. Então, lembre-se que um potencial animal, ele reproduzia no hemisfério sul, tá? Mas no hemisfério norte, ele consegue uma nova área reprodutiva, só que é temporária, né? E o hemisfério sul, no qual ele se reproduzia anteriormente, se torna a área de sobrevivência. E é justamente isso, né, que a gente chama, juntando essas duas áreas, que a gente chama de área de vida, né?
as aves migratórias, limícolas neárticas, né, que vêm ali no verão do Canadá, que se reproduzem no verão do Canadá, ali nos Estados Unidos, do Alasca, e depois eles vêm para cá no inverno de lá, né, essas aves, elas se enquadram nessa conceituação que eu estou falando para vocês, né. E olha só que interessante, né, se a gente pensar dessa forma, pode ser que algumas aves limícolas que encontramos na nossa região, então o que a gente conhece dessas aves limícolas neárticas, é que elas se reproduzem, né, no hemisfério norte, né, elas vêm aqui para o hemisfério sul, algumas espécies, né, elas descem aqui para o hemisfério sul em busca de melhores condições e sobrevivência, né, e recursos, né, porque aqui no hemisfério norte está muito frio, né? Então elas vêm aqui, migram aqui para o hemisfério sul e acabam passando uma temporada aqui, inclusive uma temporada maior do que a temporada reprodutiva que elas têm ali no hemisfério norte, né? Então pode ser que essas espécies aqui, num passado bem distante, tá? Elas tivessem, a ciência apoia isso, tivessem a área reprodutiva inicial aqui no hemisfério sul. Então, eles fizeram todo aquele processo que eu falei para vocês. Eles foram para o hemisfério norte, viram que existem condições ótimas para reprodução lá, melhores do que no ponto anterior, né, que elas estavam, no local anterior que elas estavam, se reproduziram, só que houve uma drástica mudança climática, e os bichos tiveram que voltar aqui para a área reprodutiva, que agora não é mais reprodutiva, é uma área só de invernada, que a gente chama, né? Uma área de sobrevivência. Olha que interessante. Então, as nossas terras aqui da América do Sul, muito provavelmente, no início do processo de migração, eram terras no qual essas aves migradoras reproduziam inicialmente, tá? Então, eu espero que eu tenha sido claro com relação a esse conceito de migração e o gasto energético que se tem com relação a essa questão de deslocamento, de migração, porque os bichos, eles precisam fazer isso. Porque a Terra, ela é dinâmica, ela é heterogênea, né? Os animais, eles encontram melhores condições, melhores recursos a todo momento. Só que somente os aventureiros, né, iniciam esse processo de deslocamento. Por isso que eu falei no início da nossa apresentação que as aves migratórias realmente são aventureiras, né? São animais que se aventuram de início, só que muitas vezes essa jornada que elas fazem dão certo para a sobrevivência delas, inclusive para a sobrevivência da espécie, né? Então, é esse panorama que a gente tem hoje em dia aqui nas Américas, né, com relação à migração nas Américas e outros continentes também, tá? No entanto, gente, quando alguma das aves vinícolas surgiram, né, algumas das aves vinícolas que a gente está falando aqui na nossa região, né, esses bichos, eles são antigos, né? Eles possuem aqui, considerando essa árvore filogenética aqui de parentesco que eu separei para vocês, né, esses animais aqui, considerando o gênero Caradrius, que é o gênero da batuíra, tá? Esses animais, eles surgiram no planeta Terra há 23 milhões de anos, então é uma quantidade muito grande de tempo, né? E muito provavelmente eles começaram o início, o processo de imigração deles, nesse período, há 23 milhões de anos, né, considerando aí o gênero Caradrius da batuíra, né, que é uma ave migradora que ocorre aí na nossa região, a batuíra de bambu, Caradrius semipalmatus. E o que é 23 milhões de anos? O que são 23 milhões de anos? Para vocês terem uma ideia, a nossa espécie, a espécie humana, ela surgiu no planeta Terra há 300 mil anos atrás, tá? Então, veja só, comparem 23 milhões de anos com 300 mil anos. Então, isso aí é muito antigo, né? Só para vocês terem uma ideia, tá? E, no entanto, essas aves, né, migratórias limícolas, elas estão sofrendo aí com o declínio, né? Então, existem aí estatísticas no qual essas aves, nos últimos anos, aí estão decaindo, o número dessas aves está cada vez mais em declínio, né? E aproximadamente 40% das aves vinícolas possuem as populações em declínio, algumas estão ameaçadas de extinção, tá? E qual é uma das causas principais do declínio dessas aves? Infelizmente, gente, é a nossa presença, tá? A nossa espécie está se reproduzindo muito, e o planeta Terra não tem espaço e recurso suficiente, considerando a maneira que a nossa espécie está se reproduzindo, né? Então, no período de férias, né, as pessoas
da região, né, aí elas utilizam, obviamente, a praia. A praia é um ambiente super agradável, né, para nós, e, infelizmente, a nossa presença, apesar de ser a praia ser muito bacana para nossas atividades recreativas, as nossas atividades recreativas acabam atrapalhando aí a sobrevivência dessas aves migradoras, né, que gastam uma quantidade muito grande de energia e elas têm que descansar em alguns locais, né, ao longo das suas rotas migratórias, e quando elas estão lá, encontram um espaçozinho na praia ali com menos pessoas, tá? De repente aumenta a quantidade de pessoas, elas têm que voar para outro local, quando elas acham outro local mais apropriado, né, para poder se alimentar, para poder descansar, né? E quando não acham, elas ficam gastando energia o tempo todo, tá? Então essas aves, elas não descansam, elas não se alimentam, né? Elas gastam mais energia para chegar em locais mais tranquilos, mais apropriados, quando esses locais existem. Infelizmente, gente, essa é uma realidade que está acontecendo no mundo todo, né? Então, muitas espécies migratórias, né, elas estão em declínio mesmo, pela nossa presença. As aves migratórias, elas veem o ser humano como predadores, né? Imaginem vocês, se vocês forem na África, por exemplo, onde existem vários potenciais predadores da nossa espécie, né? Você entra num local onde tem muitos leões, onde tem muitos leopardos, muitas espécies que são maiores do que vocês, né? Vocês vão se sentir afugentados. E é justamente dessa forma que as espécies migratórias estão se sentindo quando elas acabam utilizando as nossas praias. Quando as praias estão muito lotadas de pessoas, elas acabam, infelizmente, sendo afetadas negativamente com esse tipo de perturbação, né, humana. E a Baixada Santista, gente, né, ela está próxima de uma das maiores cidades do mundo, que é São Paulo. Tá? São Paulo tem mais de 12 milhões de habitantes, né? E grande parte dessa população, ela desce durante o período de férias, né, para poder usufruir das praias, né? As praias, como a gente falou, como eu falei, são ambientes super bacanas, né, para poder se divertir e tudo mais, né? Existe aí um conflito, porque justamente nesse período de férias, no qual as pessoas vão para as praias, né, é o período em que as aves migratórias, as neárticas lá do Alasca, né, elas utilizam para poder descansar e para poder se alimentar, né, quando elas vão para mais ao sul da América do Sul, né. Então existe esse conflito por espaço, tá? E por isso que a gente tem que encontrar meios de ter uma convivência pacífica da nossa espécie com essas espécies migradoras, né? Afinal de contas, gente, quando a gente apareceu aqui no planeta Terra, essas espécies já estavam há milhões de anos migrando, né? Inclusive, quando o primeiro homem chegou aqui nas Américas, aproximadamente 30 mil anos, as estatísticas dizem, os trabalhos científicos mais recentes dizem isso, essas espécies já estavam migrando há muito tempo, né? Então a gente tem que respeitar essas espécies, né? A gente tem que saber compartilhar esse espaço com esses animais, ok? Então, gente, o que eu quero aqui é contribuir, né, com esse festival, com alguns dados científicos que eu coloquei, né, nesses anos passados, e que eu venho também trabalhando, quando possível, aí na região, né? Então, o que se vê na nossa região, considerando os dados científicos sobre a presença de aves migratórias, de acordo com o número de pessoas? Então, em 2015, eu publiquei um trabalho falando justamente sobre essa coexistência entre pessoas e aves migratórias, neárticas, na região. Eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que foi conduzida a metodologia, né, de levantamento, tanto das pessoas quanto das aves, para vocês entenderem como é que foi feito esse trabalho. Então, entre 2009 a 2013, né, eu verifiquei, então, eu tracei uma rota, né, nas praias da região, considerando aqui as praias da cidade de Itaém, a Restinga, né, a área de transição entre Itaém e Peruíbe, a chamada Restinga, agora de Itaniguá, né, que está ficando bastante famosa, né, e também considerando também a cidade de Peruíbe. Então, eu tracei um tipo de um caminho que a gente chama de transecto, né, passando por todas essas regiões, e nesse transecto,
eu delimitei alguns círculos, algumas áreas circulares, no qual eu contava o número de pessoas dentro dessas áreas circulares. Essas áreas circulares, elas tinham 20 metros de raio, né? O que dá aproximadamente, colocando naquela famosa fórmula πr ao quadrado, dá aproximadamente 1.240 metros quadrados. E eu contava todas as pessoas e se nesse círculo havia ou não espécie de ave vinícola migratória neártica, né? Então foram várias amostragens, tá? Contando aí o número de pessoas e se havia presença de espécies vinícolas nessas amostras de área, né, de praia. Aqui eu não vou entrar em detalhe, mas esse gráfico aqui, ele mostra um resultado científico de uma análise estatística utilizada para obter esse resultado, né? Então, que a gente chama aqui de análise de regressão logística, tá? Então, só falando de uma maneira bem simples, o que acontece? Aqui a gente tem um número de pessoas, né, no eixo X, e a probabilidade de ocorrência de aves migratórias neárticas no eixo Y, né? Então, o que acontece? Se a gente vir nesse gráfico aqui, e considerando essas áreas amostrais de 1.240 metros quadrados que eu falei para vocês, se a gente chegar aqui nesse gráfico, quando tem 20 pessoas dentro dessas áreas amostrais, a probabilidade de presença de aves migratórias neárticas é quase zero, tá? Quando diminui-se pela metade a quantidade de pessoas, por exemplo, 10 pessoas, a quantidade de aves migratórias aumenta, a probabilidade de presença de aves migratórias aumenta para 30%. Tá? Então, esse é um resultado direto que realmente identifica que a nossa presença influencia, sim, a quantidade de pessoas influencia, sim, a presença de aves migratórias na região, né, que a gente, né, que está ocorrendo agora, esse Festival das Aves Migratórias. Tá? Vamos extrapolar isso aí para uma área um pouco mais conhecida, né? Só para a gente tentar entender mais esses dados. Se a gente extrapolar essa área de 1.240 metros quadrados, por exemplo, do tamanho do Maracanã, né? Se houverem 133 pessoas no campo do Maracanã, a probabilidade de presença de aves migratórias é quase zero. Agora, se a gente diminuir para 66 pessoas, a probabilidade de presença das aves migratórias aumenta para 25%. Né? Vamos cortar esse número de pessoas para metade. 33 pessoas, a probabilidade aumenta para 60%. Né? 16 pessoas, 78%. Né? 16 pessoas no Maracanã, se as pessoas dividissem o espaço com as aves migratórias. Se não houver nenhuma pessoa no Maracanã, a probabilidade de presença de aves migratórias, se elas utilizassem o Maracanã, né, para forragear ou para descansar, é de 87%. Tá? Só para ficar um pouco mais claro esses dados. Né? E com relação à alimentação, né, das aves, né, com a presença de pessoas. Para esse trabalho, eu utilizei o maçarico de bico virado, né, Mimosa hemática, que também é uma espécie migratória neártica, né, que se reproduz ali nas regiões do Canadá e no Alasca, e no período de invernada, né, no período de inverno, lá do hemisfério norte, eles acabam vindo aqui para o hemisfério sul também. Então, o que eu fiz? Eu contei o número de passos, né, a distância que esses animais percorriam, quando havia perturbação humana e quando não havia perturbação humana. E os resultados são super interessantes, porque a distância que esses animais, essa espécie, especificamente falando, tá? Outras espécies, pode ser que existem resultados diferentes. Mas quando havia perturbação humana, aqui com a barra, né, preenchida em preto, a quantidade de passos que essa espécie dava é praticamente a mesma em ocasiões que não havia perturbação humana também. No entanto, se a gente vê nesse gráfico aqui, a quantidade de picadas que esse animal dava no solo para poder obter as suas presas, né, o seu alimento, diminuiu muito com a presença humana. Então, esses bichos eles ficam espertos. Quando tem uma movimentação muito grande do lado deles, eles acabam ficando atentos e diminuem a quantidade de picadas, diminuem a quantidade de presas que elas ingerem e, portanto, elas diminuem a probabilidade de sobrevivência delas nas nossas praias. Tá? Então, esse é um dado científico também sobre a alimentação das aves, considerando a presença de pessoas nas nossas praias. Tá? E com relação à distância de voo, né?
quando a gente se aproxima de uma ave, né, se a gente se aproxima muito, ela vai voar, né? E esse dado é super importante para a tomada de medidas conservacionistas, né? Então, esse dado também foi obtido nesse trabalho que eu falei para vocês. Então, isso é chamado de distância de voo, né? A distância no qual a pessoa se aproxima, a distância que a ave voa, né? Com a aproximação dessa pessoa. Então, eu fiz isso também ali na região, e aí o interessante é o seguinte, aqui no eixo Y tem a porcentagem, né? A frequência, né? De voos, né? E aqui no eixo Y tem a distância de aproximação, né? O que a gente vê aqui nesse gráfico, que a maior parte, né, das aves, elas voavam com uma distância de aproximação de 8 a 12 metros. A segunda maior parte, com aproximação, no caso do observador, né, de 12 a 16 metros. No entanto, né, entre 16 a 20 metros, já haviam aves que voavam. Então, esse número aqui, 20 metros, é mágico, que a gente tem que ter e tem que inserir em medidas conservacionistas para colaborar com a presença dessas espécies na nossa região. Então, no mínimo, gente, a gente tem que ter no mínimo 20 metros de distância dessas aves para não perturbar elas, tá? Isso é cientificamente comprovado. A gente precisa respeitar esses bichos, no mínimo 20 metros, no mínimo, tá? Para que elas não voem para outro lugar e assim gastem energia e assim por diante, tá? E acabam diminuindo a probabilidade de sobrevivência delas. Então, algumas conclusões, tá? Infelizmente, gente, a nossa espécie, ela acaba afetando negativamente a presença das espécies de aves migratórias e também a alimentação dessas aves na região. E a tendência, obviamente, é piorar essa situação se a gente não tomar medidas preventivas, medidas de conservação, medidas de sustentabilidade, né, que permitam a convivência tanto da nossa espécie com essas outras espécies, né, de organismos. Tá? Se a gente não fizer isso, a quantidade de pessoas vai aumentar cada vez mais, a gente vai crescer de uma maneira desordenada, as políticas públicas vão cada vez ser desordenadas e essas espécies vão acabar desaparecendo do nosso planeta, né? Então, infelizmente, esse é o quadro real que a gente está vendo aí com os estudos científicos, né? Por exemplo, se vocês fossem uma espécie migratória, tá? Quais são, dentre esses dois cenários aqui, um cenário com nenhuma pessoa, né? Um cenário paradisíaco, deve ter muita alimentação aqui, deve ter descanso, os bichos eles descansam bem, né? Não tem perturbação, esse é o cenário A, e o cenário B, com muitas pessoas se movimentando, brincando, jogando bola, empinando pipa, com cachorro. Qual é o cenário que vocês escolheriam? Obviamente é o cenário A, é o cenário mais tranquilo, vocês estão cansados, vocês acabam de voar mais de 3 mil quilômetros sem parar, né? Então, é isso que a gente tem que pensar quando a gente trabalha com conservação, né? A gente tem que pensar que a gente, como a gente pode impactar negativamente as outras espécies, tá? É como se, por exemplo, lembra daquele exemplo que eu falei para vocês, né? Do carrinho, o cara completa a maioridade, daí ele tenta achar uma cidade de destino aí bacana, né? Para ele morar. É como se ao longo dessa rota aqui, né, que ele traçou, houvessem postos de combustíveis, né? Para as aves, esses postos de combustíveis são as praias que são convenientes para elas descansarem e para elas abastecerem, se alimentar, né? Se não houver esses postos de combustíveis ao longo da rota migratória das aves, elas vão parar. É como se fosse um carro, né? Ele precisa de combustível. E isso vai prejudicar de uma maneira bem intensiva, né, a sobrevivência dessas espécies de aves, tá bom? Então, gente, olha, as espécies
de aves vinícolas, né, migratórias, já migravam há milhões de anos, antes das primeiras pessoas chegarem às Américas. Eu falei para vocês que a estimativa é de 30 mil anos, elas já migraram há mais de 20 milhões de anos. Como resolver esse problema atual? Né? A gente pode resolver, é só se unir, né? É só a gente pensar em sustentabilidade, é só a gente pensar no futuro, né? A gente sabe que a presença de outras espécies, a biodiversidade, é fundamental para a nossa própria sobrevivência, tá? Então, a gente precisa de educação ambiental, a gente precisa unir esforços, tal como eu estou vendo que está acontecendo, né, em Peruíbe, que eu acompanho mais aí os trabalhos que estão acontecendo, né, das aves migratórias, do Bruno, da Karina, né? Então, isso que a gente precisa, não só na região de Peruíbe, né, mas em no máximo de lugares que se possa estabelecer, educação ambiental. As pessoas, muitas vezes, elas não sabem que essas aves tão especiais, né, essas aves migradoras, elas utilizam os mesmos ambientes que elas, né? Quantas vezes a gente tenta chamar a atenção das pessoas né, para as aves que estão ali próximas da praia, né, e elas estão tão incumbidas, tão concentradas na diversão delas, que elas nem notam, né? Então, assim, a educação ambiental serve para isso, para informar as pessoas da importância das outras espécies, né? O que a gente pode fazer para poder manter essas espécies no mesmo ambiente que a gente compartilha com elas, né? A gente precisa também fazer um pouco de incentivo consciente à observação de aves. As pessoas, elas gostam de observar aves, né? As aves são coloridas, as aves, elas são aventureiras, né? Essas aves, elas são super vigorosas, elas voam muito, elas são especiais, porque elas utilizam as nossas praias, né, como meio de sobrevivência, né? Então, essa observação consciente de aves é muito apropriada, as pessoas começam a gostar das outras espécies animais, elas saem daquele ambiente urbano e começam a ver com mais detalhes as outras espécies animais, né? E se a gente tiver essa observação consciente de aves, obviamente existe uma quantidade de pessoas que vão cada vez mais entrar nessa batalha, né, para poder conservar essas aves. Elas vão aprender, elas vão ficar admiradas com tantas características importantes que tem essas aves, essas características brilhantes que elas têm, né, elas vão acabar respeitando o espaço dessas aves também, né. E também o aprimoramento de trechos de praias exclusivas para as aves, tá? Isso é fundamental para a conservação, considerando que, como eu falei, a nossa espécie está reproduzindo de uma maneira muito progressiva, a urbanização está cada vez mais intensa, né? Por exemplo, o Peruíbe de agora não é Peruíbe de 5 anos atrás, a quantidade de pessoas, né, que foram morar em Peruíbe é muito maior do que a quantidade de pessoas que tinha 5 anos atrás. Na Baixada Santista, a mesma coisa, né? Então, a gente tem que reservar trechos de praias, a gente tem muita praia para poder fazer as nossas atividades recreativas. O importante é reservar trechos de praias para que essas espécies elas consigam sobreviver também e se divertir, tal como a gente se diverte, né? E de acordo com a minha experiência, com os trabalhos que eu leio, tá? A construção de estruturas, tipo plataformas de observação, passarelas suspensas, adequadas para observação, né? De longe, né? Isolamento dessas aves, dá muito certo, né? Existem vários parques, né? Vários parques em países como Costa Rica, como a África, no qual eles delimitam essa área, essa passarela, para o uso humano, né? Então, é somente esse trecho que a gente usa, né? A gente fica longe das aves, né? A gente evita a perturbação das aves, e ao mesmo tempo a gente consegue observar elas, né? Então, esse tipo de metodologia, né, é muito bem-vinda para a conservação das espécies, né? Eu me lembro agora, né, alguns parques da Costa Rica que tem essas passarelas no meio da mata. Ninguém sai da passarela. Os animais, eles ficam lá, eles ficam próximos, né, porque eles sabem que os humanos, eles não vão se aproximar muito delas, os humanos não vão sair dessas passarelas, né, e os animais, eles acabam acostumando com isso. Eles acabam percebendo que o ser humano não é prejudicial a eles. Eles acabam acostumando com essas áreas
e acabam utilizando cada vez mais frequentemente essas áreas. De uma maneira bem simples e humilde aqui, eu tenho uma sugestão, né, para a nossa região, né, relacionando a essa sugestão ao ecoturismo sustentável, né, que a gente precisa de união de esforços. Não adianta somente eu produzir dados científicos, somente o Bruno e a Karina fazer a educação ambiental, somente a Mari tentar convencer os nossos políticos com incentivos públicos para a conservação, né? Se a gente não unir os esforços, essa sustentabilidade não vai acontecer, né? E eu acho que a região de Peruíbe está progredindo muito rapidamente com relação a isso, né? Se a gente pensar, gente, por exemplo, se for construída aqui uma área, né, com plataformas, né, e passarela que suspensa na área de Restinga, né, no qual existe aqui na área da Restinga de Taniguá, no qual existe uma maior quantidade de aves migratórias, a gente vai, ao mesmo tempo que a gente observa esses bichos, a gente aprende mais sobre esses bichos, né, eles ficam tranquilos lá, a gente não sai da nossa área, né, de utilização. Eles podem ficar tranquilos lá. E é realmente isso que dá certo, né? O ecoturismo sustentável, no planeta todo, está implementando esse tipo de metodologia. Então, os animais, eles se sentem protegidos, a região, ela acaba aumentando o número de pessoas interessadas, né, na biologia desses animais, né? Acaba aumentando a quantidade de dinheiro para a região, né? Então, se fizer uma infraestrutura muito bem feita, duradoura, que tenha uma manutenção temporária, né? Temporariamente seja uma manutenção perene, permanente, né? Uma coisa organizada, no início a gente acaba, óbvio, gastando dinheiro para fazer isso, mas isso financeiramente vai ter muito retorno para observadores de aves, para a prefeitura, para pessoas que vão morar na região. Então a gente tem que pensar com relação a conservação, a gente tem que pensar dessa maneira, que senão a gente não vai conseguir implementar a conservação considerando a quantidade de pessoas que existem hoje no planeta, né? Geralmente, quando eu falo isso, não que eu sou contra as pessoas, eu sou a favor das pessoas. Aliás, cada pessoa que nasce, né, no nosso planeta pode ser uma pessoa, né, que vai fazer o bem para as outras espécies. Então, é isso que a gente tem que fazer, né? A gente tem que unir os nossos esforços para praticar essa sustentabilidade, né? Só assim a nossa própria espécie ela vai sobreviver, né? Não adianta a gente ir em Marte, não adianta a gente ir para a Lua, tá? Não existe planeta mais rico igual o planeta Terra, né? Isso é gasto de dinheiro à toa. A gente tem que gastar o nosso dinheiro aqui para conservar a nossa biodiversidade, né? O planeta que a gente vive, que a gente compartilha com as outras espécies, tá bom? Bom, então a apresentação foi bem curta, gente. Eu gostaria de fazer alguns agradecimentos aqui, obviamente a comissão organizadora, né, por me convidar aí para o primeiro festival. Isso vai ficar marcado na minha vida, né? O primeiro festival das Aves Costeiras do Litoral Paulista, né, o local onde eu fiz tantas pesquisas e que agora tem o primeiro festival, conforme eu falei para vocês, que seja muito duradouro e que isso cresça cada vez mais, que a região cresça de uma maneira sustentável cada vez mais, tá? Então, o projeto 30 Réis, o projeto das aves vinícolas, o AdriaQuest Brasil, Combem, Mucam, são os organizadores, né? Eu quero também agradecer a universidade no qual eu tenho vínculo hoje, que é a Universidade Federal de Uberlândia, e também, né, onde eu consigo financiamento para poder conduzir as minhas pesquisas, tá, científicas, né? No caso, atualmente, eu tenho financiamento da CAPES, tá? Qualquer contato que vocês quiserem, eu deixei o meu Instagram aqui, e vai ser sempre um prazer conversar com vocês, interagir com vocês aí, tirar dúvidas, aprender também, né? Então, é isso que eu tinha para apresentar para vocês, tá bom? Oi, perdão. Tenho nem como lhe dizer o quanto a sua palestra foi interessante, esclarecedora, né? E pelo fato de você abordar bastante a região
na qual a gente atua também, né? Te agradeço muito. As informações que você nos trouxe, o material, o conhecimento, só vai fortalecer, né, todo o trabalho que a gente tem realizado. Mais uma vez, sabe, gratidão por ter aceito participar do nosso festival e só agradecimentos mesmo. Parabéns pelo trabalho. Esse trabalho, ele não é um trabalho individual. Eu espero que esse trabalho ele contribua de alguma forma para a conservação, contribua o trabalho de vocês que estão fazendo aí, né? Então, é isso. Com certeza. Uma única pessoa não faz nada sozinha. É necessário o coletivo para implementar a conservação e a sustentabilidade. Verdade. Eu estou muito emotivo hoje, porque foi muito emocionante. A tua palestra foi o festival, foi o tema do festival. Você estava ali falando e estava todo mundo comentando. O que nós queremos para o Taniguá né, a capacidade de suporte que o César contou, né, o quanto se influencia na dinâmica das aves, a presença humana lá, as soluções que o César trouxe. Foi um resumão do festival, foi uma apresentação do festival. Estava lendo os comentários. Bom, vou ler o primeiro da Karina, dizendo que a tua tese, César, né, o teu trabalho, foi inspiração para a dissertação dela. E aí já tem a dissertação dela, agora o Márcio Mota também está fazendo a dissertação lá. Então, olha que coisa grandiosa está se tornando. De minha parte, daqui do lado de Nicolas, todos nós, só quero agradecer muitíssimo, não só por ter vindo aqui, mas pela parceria que nós temos, os teus trabalhos aqui, os encaminhamentos que você dá para a gente, os conselhos que você dá para a gente sempre aqui. E vou passar a palavra para o Márcio, acho que ele também está com os olhos brilhando ali. Hoje foi dia de altas emoções, né? Eu acho que a gente fecha o dia, né, com um ânimo restaurado para continuar amanhã, né, com as outras palestras. E agradecer, eu não conhecia pessoalmente, né, nessa vida virtual, César, mas fiquei muito, muito feliz em te ouvir, né, e ver o quanto que... porque é interessante que você trouxe toda uma problemática com possíveis reflexões para algumas soluções também, né? Que eu acho que é isso, né? A gente, enquanto a gente faz um monte de coisa, né? Trabalha com pesquisa, trabalha com educação, mas a gente precisa também dar essas contrapartidas de soluções para poder ajudar as pessoas que tomam decisão. Eu acho que a tua fala trouxe os dados, trouxe o problema e trouxe cenários futuros para a gente pensar, né? Então, foi muito bacana, te agradeço, né? Aprendemos muito aí com você hoje. Eu que agradeço, eu estou constantemente aprendendo com vocês também, gente. O trabalho que vocês estão fazendo na região aí não é um trabalho fácil, é um trabalho que tem que ser em conjunto, né? E é um trabalho que é super importante. A maior parte dos projetos de conservação que tem sucesso no mundo começam desse jeito, né? Começam com pessoas trabalhando ali as crianças, começam com pessoas que acabam de certa forma, influenciando as pessoas que tomam medidas, né, de conservação, os políticos, os prefeitos e tudo isso, né? Então, assim, vocês é que estão de parabéns. Eu só estou aqui para contribuir com um pouco de dados aí que eu fiz. Eu estou realmente lisonjeado aí pelo convite, ter participado do primeiro festival de aves costeiras aí. Então, espero que tenham muitos, né? Isso me faz lembrar muito, gente, o Avestar, né? A gente viu que o Avestar cresceu muito ao longo do tempo, cresceu muito. E, muito provavelmente, esse projeto que vocês implementaram e que está a todo vapor, vai crescer muito, né? Basta ter esse contato com as pessoas e passar a mensagem para as pessoas que essa é a solução, é a única solução, né? Não para as outras espécies, as outras espécies também se beneficiam, mas para a nossa própria espécie, senão a gente vai acabar se extinguindo, né? Um processo de autoextinção. Então, César, mais uma vez, assim, gratidão mesmo, foi fantástico ter você aqui,